Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. É um prazerzão sempre a gente receber cada um de vocês aqui com a gente, batendo sempre esse papo sobre esporte com todos vocês. Vamos começar falando do Azulão do Mutange, que teve uma vitória gigante ontem no estádio Rei Pelé, diante da difícil equipe do Maringá, uma equipe que certamente vai brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E o CSA fez o dever de casa, além do que fez um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, vencendo a equipe do Maringá com requinte de crueldade, placar de 3-2 e semelhante ao que aconteceu diante do Grêmio, né? O CSA abriu o placar, tomou a virada e revirou o jogo. Tá aí o placar na tela pra gente acompanhar. CSA 3, Maringá 2, um jogo muito bom de se acompanhar, com virada e revirada, com nuances de uma partida assim valendo como se fosse uma final de campeonato, a disposição tática das equipes, a luta que cada uma das equipes tiveram para tentar sair com a vitória na noite de ontem no estádio Rei Pelé. E o CSA, para a alegria da torcida do Azulão do Mutange, o CSA conseguiu sair com essa importante vitória do estádio Rei Pelé. Vamos aos gols da partida. Marcos Souza vai colocar na tela aí para a gente acompanhar. O CSA abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com o Guilherme Cachoeira cobrando falta. A bola teve um pequeno desvio no zagueiro do Maringá, enganou o goleiro e o CSA abria o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Aquele modo CSA, eu sempre faço questão de falar, 20, 25 primeiros minutos do CSA são muito intensos e o Azulão aproveitou essa oportunidade e abriu o placar. Estava jogando muito bem até esse momento a equipe do CSA quando abriu o placar com o Guilherme Cachoeira. E aí, 2 vacilos da zaga do CSA. E aí, o Negueba não vacilou. 34 minutos do primeiro tempo, uma jogadaça ali pelo lado esquerdo. Ele puxou para a perna direita, enganou toda a zaga do CSA. Tirou a bola do goleiro Gabriel Félix sem nenhuma chance para o Gabriel Félix. Olha o salseiro que ele fez na defesa do CSA. E empatou a partida aos 34 minutos. Agora, 37 do primeiro tempo, 3 minutos depois, uma jogada até parecida aqui. Só que teve o rebote do Gabriel Félix, mais uma vez. Ele dribla a zaga do CSA e bate no mesmo canto onde ele havia feito o primeiro gol. O Negueba, mais uma vez, 38 do segundo tempo, 37, né? Faz o segundo gol, o gol da virada da equipe do Maringá. E aí a equipe do CSA meio que se desencontrou nesse momento do jogo. Saiu do primeiro tempo vaiado pela torcida, porque não fez um final do primeiro tempo muito bom. Mas aí, segundo tempo, o CSA empatou com o Betão, cobrança de escanteio ali do Wander. E o Betão de cabeça só desviou para empatar a partida para o CSA. E aí dando um ânimo extra à equipe do CSA, que foi para cima com tudo da equipe do Maringá para buscar a virada e a vitória no jogo de ontem. E aí a expulsão do zagueiro da equipe do Maringá por ter puxado o Igor Bahia. Ele já tem cartão amarelo e ainda assim puxou o Igor Bahia, que ia ficar muito provavelmente cara a cara com o goleiro da equipe paranaense. E aí o Igor Bahia sofreu a falta, o jogador foi expulso. E aí o CSA, com 27 do segundo tempo, ficou com um jogador a mais. E aí o Igor Magalhães colocou o CSA para cima com tudo. E aí o CSA se aproveitou de uma jogadaça aí do Gustavinho, que havia entrado no segundo tempo. E o Igor Bahia desviou de biquinho para fazer o gol da vitória do CSA. O gol que deu os 3 pontos para o Azulão do Mutange diante da equipe do Maringá. Mais uma vez aí o oportunismo do centroavante azulino Igor Bahia, fazendo o terceiro gol do CSA e dando essa vitória muito importante para a equipe do Azulão do Mutange. Fazendo aqui a análise rápida da partida, o CSA, como eu disse, começou bem, aqueles 25 minutos, primeiros minutos do CSA, que são intensos. O CSA aproveitou, fez o gol com o Guilherme Cachoeira. A partir daí, a equipe do Maringá, que o CSA acabou espelhando a equipe do Maringá na formatação, visto que o CSA não tinha o lateral direito, porque o Felipe Albuquerque havia sido expulso no jogo contra o Ipiranga. O CSA não tinha nenhum jogador efetivo daquela posição. Então o Igor Magalhães decidiu colocar 3 zagueiros, jogar no 3-5-2 para espelhar a equipe do Maringá. No começo do jogo, o Maringá meio que não entendeu essa marcação do CSA e acabou vacilando. O CSA abriu o placar. Depois que a equipe do CSA fez o gol, o Maringá aí sim conseguiu entender essa marcação do CSA e aí foi soberano. Fez os 2 gols e poderia ter feito até um terceiro ainda no primeiro tempo, porque a marcação do CSA não se encontrou ali pelo lado direito. O Betão, que estava fazendo ali meio que um ala pelo lado direito, meio que um terceiro zagueiro, tem hora que era ala, tem hora que era lateral, dependia do momento da equipe. Mas o terceiro zagueiro pelo lado direito, o Betão não conseguiu marcar muito bem o Negueba. E aí, no intervalo, o Igor Magalhães corrigiu, sem fazer substituições, apenas posicionando melhor a equipe do CSA,
que efetivamente se posicionou melhor. Ainda demorou um pouco, no começo do segundo tempo o Maringá ainda foi um pouco melhor, mas depois o CSA equilibrou as ações e conseguiu, com as substituições, aí sim, o Igor Magalhães começou a fazer substituições no CSA e todos os atletas que entraram deram conta do recado. O Vander, o Gustavinho, o Igor Bahia, todos eles que entraram deram conta do recado, foram muito bem. Com isso, o CSA foi para cima do Maringá, conseguiu um empate e aí, quando já era melhor, mesmo 11 contra 11, a equipe do Maringá teve um jogador expulso e aí sim, o CSA foi soberano na partida, fez o terceiro gol, poderia ter feito até um quarto gol, perdeu algumas oportunidades de contra-ataque, porque o Maringá estava muito exposto, mas o importante é que o CSA saiu com a vitória. Eu acredito essa vitória à coragem do técnico Igor Magalhães. Quando o CSA teve um jogador a mais, ele tirou um zagueiro, colocou mais um atacante para buscar a vitória e foi premiado com um desempenho do CSA muito bom, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo do CSA não foi muito bom, mas o segundo tempo, pelo segundo tempo que o CSA fez, o CSA não merecia outro resultado que não fosse a vitória e com isso o Azulão conseguiu uma vitória muito boa, muito importante para a sequência da competição. A gente tem uma sonora com o técnico Igor Magalhães do CSA, analisando a partida diante da equipe do Maringá, a vitória do Azulão. Vamos acompanhar. No primeiro tempo a gente começou bem ganhando os duelos, mas no decorrer dele a gente foi perdendo essa energia de ganhar duelo e teoricamente nós saímos na frente, estávamos até lúcidos, mas aí também entra a capacidade individual do atleta adversário, né? Que é o Negueba principalmente, onde a gente já tinha avisado que ele poderia ter espaço no poder de arrasto. No segundo tempo acredito que nós já voltamos com postura diferente à questão do duelo, principalmente. Nós duelamos de igualdade e aí entra a qualidade também da nossa equipe. Uma postura muito agressiva, os atletas que entraram para campo corresponderam muito bem. Gabriel, a gente vinha preparando o Gabriel Vieira para esse momento, principalmente. Por quê? Porque o Gabriel, quando chegou, ele demonstrou para nós que tinha um déficit físico, que não suportaria, e a gente começou a trabalhar já pensando numa sequência na frente. Hoje ele conseguiu dar uma boa resposta, o Gustavinho também deu uma boa resposta, o Baianinho também deu uma boa resposta, enfim, todos que puderam entrar contribuíram muito, por isso que a gente fala no poder da equipe, no poder coletivo, para jogo como esse, a nossa equipe mostrar a força do grupo. Tá aí, a sonora com o técnico Igor Magalhães, analisando a partida, muito boa a análise do Igor Magalhães, ele geralmente consegue fazer boas as leituras do jogo, não encontra desculpa para as derrotas, quando perde e joga mal ele diz que jogou mal mesmo, então não fica se utilizando de muletas para justificar resultado ruim. Quando tem resultado bom, ele faz a leitura perfeita do jogo, como fez essa leitura da partida de ontem. A gente vai para a classificação, mas antes da classificação, Marcos, o CS, ainda faltam 2 jogos só para fechar a rodada, eu vou dizer aqui rapidamente. O Itabaiana enfrenta o Figueirense hoje às 19h30 e o Ituano enfrenta a Ponte Preta também hoje às 19h30. Agora sim, vamos para a classificação para a gente ver a posição do CSA na tabela no momento. O primeiro colocado é o Caxias com 12 pontos, segundo o Ituano com 10, terceiro a Ponte Preta também com 10, o quarto é o Maringá também com 10 pontos. Eu queria destacar um ponto aqui sobre a equipe do Maringá. O Maringá estava a 13 partidas sem perder. Desde o Campeonato Paranaense, que o Maringá não perdia, passando pela Série B, a equipe que vinha aí muito bem, pela Série C, desculpa, uma partida que vinha muito bem na competição e o CSA conseguiu quebrar essa sequência de invencibilidade do Maringá, por isso que eu faço questão de destacar o tamanho da vitória que o CSA teve na noite de ontem no Repelé. Então o Maringá está aí na 4ª posição com 10 pontos. O quinto é o Londrina com 9, o sexto é o CSA com 8, além do CSA com 8 temos a Tombense que é a 7ª, a 8ª que é o São Bernardo e o 9º que é o Brusque também com 8 pontos. CSA e Tombense, o 6º e o 7º colocados, estão em tudo empatados. Em saldo de gols, gols marcados, número de vitórias, tudo, estão todos empatados em tudo. Então, eles estão aí um em 6º, outro em 7º, mas aí é só por uma questão de posicionamento mesmo. O CSA poderia ser o 6º, como poderia ser o 7º, por conta de estar igual em tudo aí contra a equipe do Tombense. E por coincidência, o Tombense é o próximo adversário do CSA, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Então, dando sequência, o CSA, como eu disse, voltou para o G4, para o G8, agora é o 6º colocado. Então, o 9º é o Brusque com 8, o 10º é a equipe do Ipiranga com 7, com 7 também tem o 11º que é o Floresta, o 12º que é o ABC, o 13º é a equipe do Botafogo com 5, o 14º é o Náutico também com 5, 15º o Retrô com 4, 16º Itabaiana com 3. Na zona de rebaixamento temos o Guarani, que é o 17º com 3 pontos, 18º é o Confiança também com 3, 19º o Anápolis com 3 e o 20º é a equipe do Figueirense com apenas 1 ponto somado até o momento. Marcos Souza vai colocar na tela aí o próximo jogo do CSA. O CSA, como eu disse, vai enfrentar a equipe da Tombense lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Tombos, no próximo sábado, 17 horas.
Jogo esse que o Azulão, a gente sempre faz questão de dizer, vai precisar vencer, né? Jogo difícil, não é fácil. Jogar lá em Tombos, a logística para esse jogo é muito complicado. O CSA vai passar um dia inteiro viajando aí de avião, ônibus, para poder chegar na cidade de Tombos. Mas o CSA vai ter que vencer essa partida fora de casa para conseguir a primeira vitória fora de casa. O CSA ainda não venceu fora de casa, que seria importantíssimo para o CSA se consolidar ali no G8 e dar um recado para a classificação de que vai brigar muito pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Série D. O Asa tá nadando de braçadas na Série D. Já a equipe do Penedense, infelizmente, não vem bem na competição, acabou perdendo a sua partida em casa e tá se complicando cada vez mais na classificação da Série D. Já o Asa não, mais uma vitória, dessa vez fora de casa, e tá aí 100% de aproveitamento na competição, 4 jogos, 4 vitórias. Que campanha tá fazendo o Asa, o gigante de Arapiraca? Coloca aí na tela, Marcos Souza, os resultados do grupo A4, né? Essa rodada de número 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, o União venceu a equipe do Barcelona por 3-0, o Asa venceu o Sergipe fora de casa por 2-1, jogaço do Asa, 2 gols do Júnior Viçosa ainda no primeiro tempo. O Sergipe diminuiu, mas não o suficiente para conseguir um empate. O Penedense perdeu em casa para a equipe do Lagarto por 1-0, resultado muito ruim para a equipe ribeirinha lagoana, que vai precisar urgentemente vencer para sair da lanterna da classificação. E fechando essa rodada número 4, a equipe do Jequié da Bahia perdeu em casa para a Juazeirense, também da Bahia, por 3-2. Com isso, a classificação que já está aí na tela, o Asa está em primeiro lugar com 12 pontos. Olha só, a distância do Asa para o segundo colocado é gigantesca. O segundo é a equipe do Lagarto, que tem 7 pontos. O terceiro, o Jequié, com 6. O quarto, a Juazeirense, com 5. Se terminasse agora a Série D, as 4 equipes classificadas seriam essas que estão na tela aí para vocês. O quinto é a equipe do União com 4, sexto o Sergipe com 4, o sétimo é a equipe do Barcelona com 3 e o Penedense, nesse momento, ocupa a lanterna da competição com apenas 2 pontos somados em 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Como eu disse, o Penedense vai precisar se recuperar e já tem data e local para buscar a recuperação. Coloca aí na tela, Marcos Souza, a rodada de número 5, onde tanto o Asa vai jogar fora de casa mais uma vez e o Penedense vai jogar em casa de novo, né? O Asa vai enfrentar a equipe do Lagarto no próximo sábado, dia 17, às 3 da tarde, lá no Barretão, em Sergipe. Jogo complicado, porque é muito calor lá, não tem refletores no estádio, por isso o jogo é 3 da tarde. Então a coisa vai ser complicada para o Asa na temperatura, no calor, mas vai tentar buscar essa 5ª vitória seguida, jogo fora de casa diante da equipe do Lagarto. Já o Penedense vai jogar em casa mais uma vez, mais uma oportunidade do Penedense conseguir a primeira vitória. Vai jogar contra o Sergipe no próximo domingo, dia 18, 4 da tarde, tentando buscar essa primeira vitória na competição que ainda não veio, e o Penedense está jogando muito mal, vai precisar se recuperar rápido para tentar buscar essa vitória. São 2 jogos seguidos sendo derrotado, perdeu para o Asa e perdeu na última rodada para a equipe do Lagarto. Então o Penedense vai precisar vencer o Sergipe para conseguir essa primeira vitória dentro de casa, diante da sua torcida no estádio Alfredo Líder, e já a nossa torcida para o Asa e para o Penedense conseguirem uma vitória aí na próxima rodada, no final de semana. E vamos falar do Galo da Praia, né? O CRB entra em campo hoje diante da equipe do Amazonas, jogo às 21 horas, fora de casa. Esse é o jogo que o CRB tem que vencer. Thanos, é jogo difícil? Sinceramente, eu não acho um jogo difícil. Por se tratar de um jogo fora de casa, a gente sempre analisa um pouco mais complicado. Mas eu acho que pela campanha ruim que a equipe do Amazonas vem fazendo e pela boa campanha que o Galo vem fazendo, eu entendo que o CRB é favorito, mesmo jogando fora de casa, nesse jogo diante da equipe do Amazonas, lá no estádio Carlos Zammiti, hoje, às 21 horas. A arbitragem do confronto definido, e Marcos Souza colocou na tela ali. O trio será mineiro, comandado pelo árbitro André Luiz Schettino Policarpo Bento. O assistente 1 será Ricardo Júnior de Souza. O assistente 2, Leonardo Henrique Pereira. O quarto árbitro é local, lá do Amazonas, Ivan da Silva Guimarães Júnior. E o VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira Amaral, do estado de São Paulo. O paulista Rodrigo Guarizo será o VAR que irá comandar essa partida entre Amazonas e CRB. Vamos aos resultados da rodada número 7 da Série B e também os jogos que serão completados hoje e na quarta-feira. Já tivemos Avaí 0, Atlético Goianiense 0. O Goiás, que é o líder da competição, venceu o Coritiba por 1-0. Criciúma e Volta Redonda ficaram no 0-0. O Cuiabá perdeu em casa para o Operário por 3-2, resultado bom para o CRB. Novo Horizontino e Ferroviária ficaram no 2-2. Teremos 4 jogos para fechar a rodada.
Dois hoje, o primeiro às 19 horas entre Botafogo e Atlético, e às 21 horas o jogo do Galo, Amazonas e CRB, às 21 horas. Na quarta-feira, a gente vai ter o fechamento da rodada, o Remo enfrentando o Vila Nova, que era o líder da competição, com a vitória do Goiás foi ultrapassado e vai buscar a vitória para conseguir a liderança novamente. Esse jogo na quarta-feira às 19 horas. E a equipe do América Mineiro enfrentará o Paysandu também na quarta-feira, só que às 19h30. Classificação na tela para a gente fechar por hoje aí, Marcos Souza. O líder nesse momento é o Goiás com 16 pontos, segundo o Vila Nova com 13, terceiro o Avaí com 12, o Remo é o quarto também com 12. O quinto é o Cuiabá também com 12, o sexto é o Galo com 11. O CRB, em caso de vitória hoje diante da equipe do Amazonas, pode terminar na segunda ou terceira posição. Não tem outra posição que o Galo termine caso vença a equipe do Amazonas hoje. Então, vencendo vai para o G4. Pode ser até o segundo colocado, se a combinação de resultados ajudar, ou o terceiro se a combinação de resultados não ajudar. Então, por isso que é importante a vitória do Galo hoje à noite. O sétimo é a Chapecoense com 10, aí a gente tem uma sequência de equipes com 10 pontos. A gente tem, como eu disse, a Chapecoense, que é o sétimo, depois o Coritiba, que é o oitavo, o Atlético Paranaense, que é o nono, o Operário, que é o décimo, o Ferroviário, que é o 11º, o 12º, que é o Atlético Goianiense, e o 13º, que é o Novo Horizontino. Aí depois vem a equipe com 9 pontos, que é a equipe do América Mineiro, que é o 14º. O 15º é o Criciúma com 6, 16º o Botafogo com 5, 17º Volta Redonda também com 5, abrindo a zona de rebaixamento. O 18º é o Atlético com 3, 19º o Paysandu, o 20º é a equipe do Amazonas, adversário do Galo hoje à noite, com apenas 2 pontos somados até o momento. CRB vai enfrentar o Lanterna e tem que vencer no jogo de hoje à noite lá na cidade de Manaus. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu estou de volta, trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!